1 Coríntios 12, versículo 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Repetindo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Oremos. Amado Paizinho, querido Senhor, obrigada, Pai, pelo privilégio que tenho aqui de estar ministrando a Tua palavra, Senhor. Sem Ti eu nada sou, dependo totalmente de Ti. Então esvazia-me de mim, enche-me com Teu Santo Espírito, com Teu amor, com a Tua palavra, com a Tua autoridade, Senhor. E que o Senhor venha tratar com cada um aqui da maneira que Ele apraz. Trata comigo, trata com a Tua igreja, venha nos edificar, venha nos tratar, nos libertar, nos salvar, nos curar. O que o Senhor tem para cada um, que o Senhor sabe o que nós precisamos, não aquilo que desejamos. O Senhor pode até dar também, mas aquilo que precisamos é o que mais importa. E o Senhor tem para cada um de nós essa noite. Assim cremos, toma aqui teu lugar de honra e de glória e repreende tudo que não provém de ti do nosso meio. Que as nossas mentes estejam atentas à tua palavra, para guardar, para praticar e para produzir frutos. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. A igreja pode se assentar. O título que eu tenho aqui para essa noite, né, é um só corpo. Falamos muito aqui de manhã, o pastor pregou, né, com esse tema também, boa parte. Na EBD falamos um pouquinho, tanto que eu até brinquei com ele, tu falou do dedo mindinho, eu tinha falado também. Você viu ele ou não? Não tinha assistido lá a EBD toda. Ele, sério que tu falou? Eu falei, sério, falei também. E entendi também, justamente na pregação dele da manhã, me veio essa outra parte aqui do capítulo 12, que ele leu também mais para o início, né? E eu peguei aqui mais para o final. Mas o tema é esse, um só corpo. Vamos voltar aqui à leitura, mas vamos ler agora do 12 ao 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então a gente vê aqui que só é um corpo, né? Apesar de sermos tão diferentes uns dos outros, porque somos membros do mesmo corpo. E esse corpo é a igreja, onde a cabeça, né, o cabeça é um só, que é Cristo Jesus. Isso aí ninguém ocupa o lugar dele, não é o pastor, né, não é o decano, não é o líder, né, enfim, do louvor. O cabeça é um só, é Cristo. Mas o corpo, somos muitos membros, mas o corpo é um só. Então aí o mistério, né? Apesar de sermos tantos em diferentes, né, lugares aí do mundo, que a igreja não é só aqui a Nova Vida aqui da usina, nem todo o conselho de Nova Vida. Não, mas tem corpo de Cristo espalhado aí pela Assembleia, lá nos Estados Unidos, lá na África, tem em todo lugar do mundo, em toda parte. E não é denominação, não é rótulo de igreja nenhuma, mas são os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E estão espalhados aí por toda parte. Então somos muitos, somos diferentes, mas somos membros do mesmo corpo. Então esse mistério é um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Mas somos diferentes uns dos outros, né? E não dá para andar junto se não está de acordo. Amós 3:3 vai dizer isso. E aí como assim, né? Não pode, o corpo está dividido. Imagina, vai ter que cortar, porque o braço quer ir para um lado, o outro braço quer ir para o outro, uma perna quer ir para um lado, imagina a cena, né? Que corpo desengonçado é esse? Que não obedece a cabeça, que na verdade o braço não tem vontade própria, nem a perna. Na verdade, todo o corpo está sujeito à cabeça. Quem é o cabeça que nós falamos? É Cristo. Então a gente tem que andar em unidade. E aí está o mistério, é um só corpo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. A cabeça é uma só, ou cabeça, Cristo Jesus. E apesar de sermos muitos, tão diferentes, né, temos que andar em unidade. O braço não vai poder fazer o que ele quer, de ir para um lugar e a perna para o outro. Amós 3:3 vai dizer, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O reino dividido não subsiste. Jesus falou isso com respeito ao reino de Satanás. Imagina o reino de Deus também, né? Se aplica também. Se aplica lá na tua casa também. Se você quer uma família unida, né? Como assim? O marido está falando uma coisa, a mulher outra. Tem que entrar em acordo. Senão vai estar uma família dividida, daqui a pouco rumo ao divórcio. Destruída. Vai ensinar os filhos como. Então tem que estar de acordo na tua família, até no teu trabalho. Claro, gente, tem, né, valores e princípios que não se negociam.
se estão passando por cima dos teus princípios e valores no teu trabalho, Deus abre outra porta. Tu não vai ficar de lá, continuar lá, por exemplo. Né? Vai orar a Deus e clamar. Se a coisa que realmente não dá para negociar, tem coisa que tu pode, sim. Te é flexível, a gente não está ali engessado, não é isso. Mas tem coisas que não se negociam. A tua fé, princípios, valores. E aí, realmente, tiver que escolher entre o teu chefe, entre o teu trabalho, entre até o marido, entre até teu pai, tua mãe, teu filho, vai ter que ficar com Deus. Né? Se tem que escolher, a gente sabe disso. Jesus falou, né? Digno de mim quem ama mais o pai, a mãe, o filho, enfim, é digno de mim. Que tem divisões, mas isso quando eu digo a respeito de, né, passar por cima de princípios e valores da nossa fé. Entre fazer a vontade de Deus e a dos homens. Mas tem coisa que não, tem gente arranjando tumulto em coisa que não precisa, né, inventando vãs discussões, né, querendo brigar por qualquer coisa que não vai edificar em nada, só para o teu prazer de ganhar briga, de falar mais alto. E aí está destruindo a casa com as próprias mãos às vezes. Né, às vezes ali acabando arruinando o teu cargo também no teu trabalho por pouca coisa. Entendeu? Às vezes vão em discussões, a pessoa não fez nada, mas quer entrar na fofoca, quer entrar na briga, quer falar mal, quer puxar o tapete, quer brigar com o marido, quer brigar com a mulher, quer, né, mostrar que a Bíblia não fala isso, pelo contrário. Né? Até a mulher que tem um marido descrente vai falar, um espírito manso, quieto, tranquilo, é assim que tu vai ganhar. Né? Se tem esperança de ganhar teu marido, é assim, né? Discutindo com ele, querendo encaixar a Bíblia ali na cabeça dele pela força e pela violência, não, é pelo Espírito de Deus. Mais vale entrar no teu quarto, fechar a tua porta e clamar o teu pai, que está em secreto, e ele te recompensará. Tem coisa que não vai adiantar, bater boca, né? Ir contra a carne e contra sangue, não vai adiantar. É melhor entrar, fala para o teu pai. Vai lá no baixinho, no secreto, ele veio e vai te recompensar. Então é assim, não pode ter divisão na igreja, lá na tua casa, né? Claro, tirando essas exceções que falamos. Mas no todo quer andar junto, quer estar de acordo, quer ser feliz. Então tenha paz. Se possível, no que depender de você, tenha paz com todos. A gente tem a paz de Deus que excede todo entendimento, mas a gente deve manter a paz. Tem gente que, né, perturba a própria paz e a dos outros. Porque a Bíblia vai falar, se possível, no que depender de você, tenha paz com todos. Mas tem gente fazendo guerra à toa, né, com vãs, discussões, coisas que não precisam. Discutir, mas só para perturbar. Né? O irmão, o familiar, enfim, coisas que não vão acrescentar em nada. Aí a pessoa deixa ali, né, deixa roubar a paz dela e ainda rouba do outro também. Né? Vai trazer perturbação para a tua própria casa. A Bíblia vai dizer isso. Né? A mulher sábia vai edificar o lar, a tola com as próprias mãos a derruba. Enfim, mas aqui estamos falando, né? Então, somos diferentes, mas membros de um só corpo. Somos um só corpo. E agora, continuando aqui a leitura, versículos do 15 ao 20. Versículos do 15 ao 20. Diz assim: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. E aqui ele vai falar disso, né, de comparações. Então isso não é uma boa fazer, né, ficar olhando para a vida do irmão, nem na tua igreja, né, nem na tua família, nem no teu trabalho, nem coisa alguma. Quer ser feliz? Faz a tua parte, né, e ajuda o outro no que ele precisar. Mas não fica ali comparando. Ah, porque eu não sou aqui, ó, se o ouvido disser, porque eu não sou olho e não sou do corpo. Ele não vai deixar de ser por isso. Agora imagina se todo mundo fosse olho, todo mundo fosse ouvido. Né? A gente precisa de todos. Né? Ninguém é melhor que ninguém é mais importante. Agora para de se preocupar com o irmão, né? Invejar o irmão, ficar comparando, porque o irmão está ali, é o que tinha que estar. Não é isso, né? Também a mesma coisa do teu trabalho. Ah, o chefe ali é ele, não, eu tinha que ser, eu sei mais do que ele, não é isso. Deus coloca cada um no que ele quis. Né? E até em termos de política, a gente vê tantas discussões aí hoje, né? A gente tem nossa opinião, tem nosso voto, né? Não mudei quem eu votei, continuo, votaria de novo, mas agora quem ganhou? Então, muitos votaram nele também, então vou respeitar, meu dever é orar pelas autoridades. Né? Está falando que Deus coloca cada um como ele quis. E a Bíblia vai dizer também das autoridades. Toda autoridade foi constituída por Deus. Né? Se não ficar soberbo, vai cair. Se não for de Deus, também, numa hora, né? Vai, gente, Deus revela o que está oculto. Agora não é a gente querer comprar briga contra carne e sangue. Entendeu? É subir o assunto, é potestades, principados, é isso que a gente tem que lutar contra. Agora, o presidente, a gente tem que orar por ele, como cada governante, não é amaldiçoar quem está governando, não é amaldiçoar teu Brasil,
né, você está aqui também, então vamos, né, vamos parar com isso. Tem que amaldiçoar teu irmão, teu Brasil, né, o teu povo, nem o presidente, nenhum dos governadores, nenhum dos ministros. Não é para a gente ficar amaldiçoando, pelo contrário, é orar, para que se sujeite a Deus. Né? Deus não quer que o ímpio, o pior ímpio que exista na face da terra, Deus não quer que morra, mas tem prazer que ele se converta e viva. Agora, claro, se continuar nos caminhos de morte, vai levar isso. Mas a Bíblia vai dizer, eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu quero que ele se converta e que viva. Né? Então a gente tem que parar com isso, de falar, fulano vai morrer, nada disso. Né? Todo mundo, Deus que criou, e criou com um propósito. E aqui na igreja, né, não é diferente. Deus colocou ali cada um como ele quis. Então não é para a gente olhar e ficar comparando com o irmão, eu que tinha que estar lá. Não, eu que tinha que ser o olho, eu que tinha que ser o ouvido. Não, Deus colocou cada um como ele quis. Né? E ninguém é mais importante que ninguém. Somos parte ali do corpo, para um bom funcionamento. Cada dom, cada talento que ele deu para cada um é para um fim proveitoso. Para o bom andamento, né, de todo o corpo. O funcionamento ali bom do corpo para o reino dele e para a obra dele. Então não é para ficar ali discutindo, comparando com a vida de ninguém. Isso nem na igreja, nem na tua família, nem no teu trabalho. Só vai te deixar infeliz, né? Trazer inveja para o teu coração, coisas ruins. Né? Então alguém te fez alguma coisa? Perdoe, seja perdoado. Solte, seja livre. E deixa cada um no lugar que Deus colocou. Né? Cada um tem um propósito específico, nasceu com um propósito. Salmos 39, né? Deus vai dizer ali que conhece a gente desde o ventre. Salmos 139 nos diz isso. E cada um foi feito com um propósito. Jeremias vai dizer lá, né, Deus fala para ele, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Desde o ventre da tua mãe eu te constituí como profeta às nações. Então você foi criado com um propósito. Né? Teus dons e talentos são dicas para isso. Eu até falei isso lá no Girutim. Depois eu falo aqui um pouquinho na frente para vocês. Mas cada um já tem, né, um talento, tem talentos, tem habilidades, tem coisas que gostam, tem tudo a ver com o que Deus te colocou, sabia? E quanto mais antes você perceber isso, melhor. Mas tu não percebeu até agora, ainda é tempo de Deus endireitar teu caminho. E às vezes tinha tudo a ver desde a infância, lá coisas que você gostava de fazer, né? Teus dons, habilidades, talentos, tem tudo a ver. E às vezes vai te levar ali para um cargo, a princípio não parece aquele, mas tem tudo a ver, é tudo uma preparação. Como quando com José. A gente vê, José tem sonho de ser alguém que liderava, né? De ser alguém, um sonho de honra. O sonho dele ali com os irmãos se prostrando perante ele, né? Ele estava acima dos irmãos. Teve um sonho ali de que ele liderava e nunca foi tão humilhado. Né? Foi lá, os irmãos venderam ele, foi lá para a cisterna, depois foi tirado, vendido como escravo. Mas aí o que aconteceu na casa de Potifar? Ele sendo escravo, passou a ser ali o administrador da casa de Potifar. Era o escravo, né, que era, na verdade, o governante da casa. Então ele aprendeu ali a governar toda uma casa, que ele liderava onde ele ia. Então vai ver, poxa, tinha a ver com o sonho dele, é um escravo. Mas espera aí, ele está governando como escravo. Se não bastasse, se era o fundo do poço que ele estava, caiu mais ainda. Que a mulher de Potifar botou os olhos em José, quis adulterar com ele, mas ele, sendo fiel a Deus e ao seu Senhor, fugiu da mulher. E aí foi caluniado, foi parar na prisão. O que aconteceu? Está tão distante do meu propósito, do meu sonho, da minha missão. Né? Qual era o sonho de José? Era governar. Parecia que estava tão distante, tudo ao contrário do que Deus tinha para ele. Só que não. Ele continuou ali, o importante é que Deus era com ele, não importa o cenário. E lá na prisão ele também governou na prisão. O carcereiro não precisava dar conta de nada, deixava tudo com José. E aí depois sim, que ele aprendeu a governar uma casa, porque até então ele era só o filho mimado de Jacó, era o filho preferido. Que bagagem que ele tinha? Nenhuma. Né? Mas aí quando ele aprendeu a governar uma casa, o lugar mais baixo lá, uma prisão, aí ele estava pronto, anos depois, ó. Aí Deus vai chamar lá, né? Vai tirar ele lá. Não foi por causa de homem, não. Que na hora o copeiro se esqueceu dele, que ele tinha revelado o sonho. Mas na hora certa, Deus fez lembrar. E aí chamou ele para revelar o sonho de Faraó. E aí o homem sai da prisão. Vamos falar, que sorte, saiu da prisão. Sorte nada, sempre foi Deus. Né? Toda a bagagem que ele adquiriu. E aí vai governar toda uma nação, salvar a terra da fome. Olha o propósito de José. E a própria família dele. E aí ele aprendeu a perdoar. Né? Chegou no topo de qualquer jeito, eu falo isso. No livro Degrau por Degrau, rumo à independência financeira. Se tu chega no topo de qualquer jeito, se arrebenta. A pessoa dá lugar à soberba. Mas quem vem de baixo aprendeu. Aprende a se humilhar, né? Aprende a perdoar, e aí chega lá com uma base. Então é mais difícil cair, porque ela tem estrutura. Então Deus faz isso, não vai te colocar de qualquer jeito. Mas ele não desistiu de você, ele vai cumprir os propósitos, só você dá lugar. Eu gosto muito também do livro Guardiões da Infância. Né? E ela começa, essa autora, Flávia Luz, psicóloga, antes desse ela lançou A Grande Teia de Deus. Né? E ela fala isso, que as pessoas são conectadas, né? Como se fosse mesmo a internet, uma pessoa conectada a outra, né? E tem propósito, cada um é um projeto de Deus, mas a gente está todo mundo ligado para cumprir o projeto maior,
que Jesus, inclusive, é o centro. E projetos também têm falhas, tem mudanças. Teve falha lá com Adão e Eva, mas veio Jesus para consertar. Quando a gente tem falha no projeto, a gente recalcula, replaneja, né? E com Deus não foi diferente. Ele viu que tudo era bom. Sabia, com a sua onisciência, sabia o que aconteceu com Adão e Eva. Mas por isso ele desistiu do projeto? Não, já tinha um plano, né? Ó, e Jesus entra aqui e conserta. Tá certo? Não é por isso que ele desistiu de te criar. Então você faz parte desse projeto, tem lá a tua parte para tu cumprir. Aí ela fala isso, né? Do Salmo 139, está escrito, tem um livro escrito a teu respeito. O que Deus tem para você? Salmo 139 vai dizer, abre lá rapidinho, Salmo 139. Estou aqui levando um pouquinho para outra parte, mas a gente volta lá para o corpo. Salmo 139. Estava aqui no meu script, Salmo 139, não, mas vamos lá. Salmo 139. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Vamos pular aí para o versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Veja aí, né, que Deus te viu quando tu ainda era uma substância informe. Olha, a primeira vez que eu vi minha filha, Moriá, primogênita, né, numa ultra, era só um pontinho batendo, era só o coração. Mas sabia que Deus já se conhecia? E eu tenho provas disso. Porque eu estava, né, quando eu estava grávida, eu fiquei porque uma hora eu tinha pensado que eu estava e não estava. Aí nessa vez eu fiquei no conflito, né, regulando ali, as mulheres sabem que não descia. Aí ficava, será que eu tô ou não tô? Tô ou não tô? Falei, não vou falar nem pro Maurício. Essa vez vou ficar quieta que eu não vou falar para ninguém. Nem para ele eu vou falar. Aí fiquei nesse conflito, que eu não descia, eu falei, só no 47º dia. Se não vier, eu faço o teste de farmácia de novo, né, porque eu já tinha me frustrado que eu não estava. Aí fiquei esperando, só que aí, né, passa dia, não vem aquela ansiedade dentro de mim, e ficava no meu pensamento, tô, não tô, tô, não tô, tô, não tô. Nem para ele eu falava, ele desconfiou, mas tô, não tô, só para Deus. Só Deus, porque ele sonda os pensamentos, né? Ficava nesse meu conflito, é pro trabalho, tô, não tô. Até que um dia de noite, não sei se foi sonho, tá? Não posso te responder isso. Eu sei que eu estava deitada na cama, não tem nenhuma imagem na minha cabeça. Então, assim, não sei se foi sonho, porque eu não lembro de nenhuma imagem. Só lembro que eu estava deitada na cama, não sei se dormindo ou acordada, mas eu escutei aquela voz suave, né, linda, falou assim, tá, e é menina, só isso. Porque senão depois vai ficar, agora é menino ou menina? Aí, né, Deus já estava ali, só ele, já estava, que menina chata, o dia inteiro, tô, não tô. Mas tá vendo que ele sonda, conhece. Ele mandou para mim que eu queria muito uma menina, né, primeiramente. Depois quis um menino também para fazer o casal. Mas a primeira eu queria a menina. E ficava nessa. Aí ele falou, tá, e a menina? Ainda assim, olha o tempo que passou. Eu esperei os 47 dias, que não tinha chegado, fiz o teste. Aí deu, né, no palito lá, entrei correndo na igreja com palito de xixi. Maurício lá no teclado, na época, entrei lá, vem aqui. Aí já tava com uma toalhinha que o rapaz do louvor entregou para ele, que era da filha dele, tinha dado pro Maurício. Ele tava assim, você é pai. Aí ele, tu é profeta? Né, já tava assim. Aí entrei correndo. Aí depois, até fazer a primeira ultra, ainda tava muito recente. Só tinha um pontinho, gente, um coração batendo. Como que Deus já sabia, inclusive sabia que era menina? Se eu nem grávida sabia se eu tinha certeza que eu estava, né? E a primeira outra, só um pontinho batendo no coração. Mas Deus já sabia, né? E aí eu comecei a ficar com isso na cabeça. Eu lembro até do meu sogro brincando, meu sogro gosta de contrariar. É menino, eu falei, é menina. Aí Maurício, né, é pastor, mas né, tem hora que não é tão crente, não. Ele, Débora, eu não quero que tu fique tão frustrada se for menino, não, hein?
Aí eu falei, tu avisa pro teu pai para ele não ficar frustrado, porque é menina. Aí ele foi comprar roupa branca, para não... Minha amiga acreditou logo, do trabalho comprou rosa, que já nem sabia, comprou logo rosa e deu. Né? Maurício ainda eu falei, ô, homem de pouca fé, né? É pastor, mas tudo bem, né? Ainda não era não na época. Aí comprou roupa branca, e eu fiquei na minha cabeça, é menina. E aí até para o médico, quando chegava lá, aí tem uma vez que eu cheguei, vou tomar um cafezinho aqui para ver se ela se mexe. Aí já estava na época de ver, de médico conseguir ver. Falei, vou tomar um cafezinho aqui para ver se ela se mexe, porque da outra vez ela não quis se mexer. Aí o médico para mim, né, o que faz a ultra, tu está dizendo que é ela? Que ele não sabia? Aí quando ele botou, ela não fez questão de esconder, né? É sim. Aí ele brincou, aí eu contei para ele a história, você pode jogar na loteria, brincando, né? Mas ele foi o médico, viu meu testemunho, viu? E foi o que acompanhou o Daniel também, da ultra, viu? Olha, acompanhou, né? Mas enfim, Daniel já é outra história. Mas o que eu quero dizer aqui, que Deus conhece, né? Desde o ventre. E está tudo escrito, reparou aqui no versículo 16, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, não tinha forma, e Deus já viu. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então Deus já sabia teus dias, né? Deus sabia quem você seria. Quando o médico, tua mãe nem sabia que estava grávida, né? Deus já te conhecia, viu? Tua substância ainda informe, não tinha forma nenhuma. Tinha ali, né, no máximo, um negocinho que parecia um girino. Mas, né, Deus já te conhecia. E tinha um propósito para a tua vida, determinado. Aí que eu falei desse livro que ela traça isso, que ela trata isso. Deus já escreveu tudo. Então é como se você tem um roteiro ali a seguir. Tu tem um livro escrito da tua vida. Só que aí quando você vai fazendo, entrando no propósito de Deus e seguindo o que Ele tem para você, se transforma em filme. Eu falei, que mistério, né? Ela fala isso no livro. Maravilhoso isso. Então tem um livro a teu respeito, só que tu tem um livre-arbítrio também. Então pode ter falhas aí, né? Enfim, que a gente falou no projeto, mas Deus tem intenção em endireitar. De repente, tu não cumpriu, né? Mas no final, vai valer a pena quando você se encaixa no propósito que Deus tem para você, para tu chegar lá no final como apóstolo Paulo e falar, eu combati o bom combate, completei a carreira. Completou o que estava escrito a respeito dele, né? E guardou a fé. Aí é maravilhoso. Quando você se encaixa, realmente tu encontra sentido. Né? O que o ser humano procura tanto, qual o sentido da minha vida? Né? Estou aqui para quê? De onde eu vim? Para onde eu vou? Está nesse livro. Então, se você ainda não sabe, vai perguntar a ele, entra em intimidade com ele que ele vai te revelando. Mas ele vai te dando pistas de lá desde a infância, as coisas que você gosta de fazer, os talentos que você tem, as suas habilidades. É isso que eu contei lá no Girutim. Eu li também um livro bem interessante, esse é da Batista, que eu ganhei de um pastor devocional diário, né, que tem as meditações diárias. Aí eu contei para ele, tinha um tópico lá, onde um dia era vasculhe sua mala. Aí a historinha contava assim, vê uma pessoa, ela está com uma mala, aí na mala dela tem protetor solar, tem, né, roupa de banho, tem um bonezinho, tem um guarda-sol. Para onde que ela está indo? Fala aí, meus irmãos. Até os adolescentes souberem, os pré-adolescentes. Está indo para onde? Para a praia, né? Lugar de verão. Aí a outra está com o quê? Está com cachecol, está com aqueles, né, casacões, está com meia, com luva. Essa aí está indo para onde? Está indo para onde? Para a Europa? Enfim, não sei se para a Europa. Está indo para Gramado, não sei não. Um dia que tiver mais frio, mas está indo para lugar de frio. Está indo para frio. Então, ou seja, tu tem tua malinha aí, já nasceu com ela, sabia? E aí ela indica para onde tu vai, qual o teu propósito, né? O que você tem que carregar, enfim, já está equipado com isso. Deus vai te equipando cada dia mais, né? Mas você já nasce ali com propósito. Então a malinha ali indica, se você ficar atento para onde tu vai, onde você tem que estar, entendeu? E Deus tem isso para cada um de nós. Então fica atento aí que Ele vai te dar muitas pistas. Agora tem que se colocar, né? Não é ficar só na tua casa esperando tudo acontecer. Tem que se colocar onde Deus quer que você se coloque. Né, tem que ir ali cumprindo, tem que sair da tenda e olhar para as estrelas dos céus. Né, tem que fazer a tua parte. E aí, voltando lá, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Versículos do 21 ao 25. Versículos do 21 ao 25. 1 Coríntios 12, do 21 ao 25. Diz assim: os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra.
Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Até aqui, até o 25. Então a gente tem que o quê? Ter ciência de que a gente precisa um dos outros. Né? Tá aqui, a gente não pode dizer que não dá honra. Pelo contrário, no corpo, né? Às vezes a gente dá mais honra que a aparência exterior, a pele, né? Cabelos, é o que a gente costuma dar honra. Agora tem gente lá dentro trabalhando duro, tá? Para você estar aí de pé. Tá lá o sistema digestivo, tá o coração, tá o pulmão, tá o rim, né? Isso aí estão trabalhando bem e a gente não dá honra. Né? Às vezes a gente até come qualquer besteira e tá ali fazendo mal, e o corpo trabalhando duro ali para tentar te manter firme. A gente está se alimentando mal. O sistema digestivo lá, suando, para poder eliminar do corpo as impurezas, né? Tá cuidando da ingestão, da digestão. Que o sistema digestivo vai desde a ingestão. Eu posso comparar aí aos pregadores, que está aí estudando a palavra e trazendo aqui para a igreja ingerir. Está ajudando aí na ingestão do alimento. Eles vão, estudar a palavra e traz para compartilhar para a igreja. Né? E vamos comparar os professores de escola dominical, por exemplo, que estão lá auxiliando na digestão. Chega aqui, vamos digerir isso melhor? Podem comentar, pode perguntar, né? E vem aqui tratar da palavra. A gente pode comparar os professores de ABD, por exemplo. Pastor, por exemplo, podemos comparar aí no sistema da defesa, né? Que está lá o pastor cuidando das ovelhas para o lobo não devorar. A gente também tem os anticorpos no corpo. Pô, chegou um organismo estranho aí, chegou um vírus, vamos surrar, né? Vamos afastar aqui para não danificar o corpo. Então tem esse trabalho também. Então todos importam. E a parte externa também. Cabelo. Parece de pouco valor, mas a gente dá né? Eu dou muito valor. Esses dias fiquei chateada aí quando descobri a queda aqui, né? Maurício que descobriu primeiro. Tô com uma falha aqui braba aqui atrás. Logo comprei um produtinho que minha sogra indicou, vou marcar dermato, por quê? E eu falei até com Deus em oração, falei, Senhor, meu cabelo, né? A beleza. Eu me imagino, gente, imagina sem cabelo, fica muito feia. São poucas as mulheres que conseguem, né, manter a beleza. Assim. São poucos, os homens ainda vão, ele, bem-vindo ao meu mundo. Eu falei, mas tu é homem ainda, né? Agora eu falei, Senhor, meu cabelo, né? Parece que não serve para muita coisa, mas, gente, é beleza. Né? Então a gente tem que dar honra. Entendeu? Deus deu mais honra aos que menos tinham. Vê que a gente cuida mais da aparência externa para que o quê? Para que uns cuidem dos outros. Entendeu? Não tem essa. Às vezes o outro está lá escondido, está fazendo muito. Né? Mas Deus deu honra também os de fora, né? Os que ali parecem menorzinhos, para poder, e tu honra eles, por quê? Porque tem que cuidar um dos outros. Então não tem essa de melhor do que ninguém, entendeu? Todo mundo faz falta. Todo mundo. Entendeu? Se você, foi lá, brigou com a tua mão. Não, uma ou até um dedinho, pode falar. Porque o meu, ele não encosta no chão. O foco do meio, eu ando falando igual meu. Foco do meio, o privado, ele faz coisa eu andar com ele, na beirada, se tiver um precipício, eu falo, não cai não, pelo amor de Deus, esse lado aqui. Porque eu fico andando assim pra cá. É a falta dele, o apoio desse dedinho no pé. Então, agora eu vou te falar uma coisa, esse membro aí então tá dando problema para você, mas por isso tu arranca ele? Pode arrancar? Nem por isso ela vai querer arrancar o dedinho, tá vendo? Então vai fazer falta. Olha que ela tá falando que dá problema dela, que realmente o dedinho mindinho vai auxiliar ali no equilíbrio do corpo, né? Agora pisa nele, dói. Sente o corpo todo, já vai isolar só o mindinho doeu. Não, vai doer dói, vai desde o cérebro até o último dedo ali, dói o corpo todo. Pisa ali de salto alto para tu ver no dedinho mindinho. Né? Então todo mundo é importante, gente. Todo mundo faz falta, a gente tem que cuidar. A gente só arranca, aí tem caso que tem que arrancar mesmo, mas é assim, é o último caso, tá? Que tá lá, por exemplo, em Mateus 5, do 29 ao 30. Vamos lá para ver. Eu não estou falando nenhuma heresia aqui não, mas só uma comparação. Mateus 5, do 29 ao 30. Mateus 5, do 29 ao 30. Nesse caso aqui a gente arranca no sentido figurado, né? Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. É só nesse caso, mas vai ter um alto preço.
E também, gente, isso aqui é figurado, tá? Não é para ninguém aqui arrancar o olho, né, a perna. No sentido figurado, eu estou falando aqui, ó, questão do adultério até, né? Tá falando, não comete adultério. Estou dizendo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. É por isso que ele falou, se teu olho te faz tropeçar, arranca, né? Então aqui, mas é para arrancar? Não, é sentido figurado. Mas está dizendo que você aceitar perder. E às vezes a pessoa outrora era do mundo, pegava a mulher que queria, na hora que queria, entre aspas, né? Aí agora vai lá e é tentado, passa, ele prefere o quê? Não, Senhor, não vou, né? Pecar contra o Senhor. Ainda mais mulher casada, é adultério, né? O que ele vai fazer? Vou passar longe, vou olhar para o chão, vou olhar para o outro lado. Entendeu? Está sendo cego para aquela situação, porque ele sabe que está fazendo ele pecar. Então é para aceitar perder. Eu aceito perder meu olho, não arrancar, né? Mas vou perder. Às vezes era o ponto fraco da pessoa, era, né? A mulher, por exemplo, tem vários, né? Ou da mulher, o homem, ou era o baile funk, ou era a bebida, cada um tem seu ponto fraco, ou eram drogas, né? Ou era o homossexualismo, a pessoa às vezes tem atração pelo mesmo sexo, mas não é por isso que precisa pecar, né? Isso aí é assim como o outro tem para fofoca, para mentira, né? A gente não está aqui para condenar ninguém. Mas se a pessoa, por amor a Jesus, fala, me faço cego, prefiro, né, ser solteiro, não vou casar com mulher, não gosto de mulher. Por exemplo, um homem, né? Mas também não vou casar com homem. Não vou pecar contra o meu Senhor, me faço cego. Entendeu? Não vou olhar para outro homem, porque eu respeito meu Deus, está acima da minha atração, pecado da minha carne, né? Completa aí, embolou. Mas tipo isso, quase isso que eu ia falar. Enfim, mas está dizendo, Deus está acima, entendeu? Acima dos meus desejos carnais, né, da minha impureza. Então, eu aceito ficar cego, entre aspas, né, arrancar o olho, mas eu não vou olhar, entendeu? Eu esmurro minha carne, miserável que eu sou, esmurro minha carne para fazer a vontade do Espírito. E aí quem você alimentar vai vencer. Se você alimenta o espírito com a palavra ali sempre, meditando, orando, vai vencer. Agora se alimenta a carne, vence a carne. Tá certo? Quem estiver alimentado, vence. Essa é a guerra, e é todo dia. Cada um tem seu ponto fraco. Né? Se para um é do mesmo sexo, se para outra é mulher. Né? Não, mas é casado. Ou então ainda que é solteira, mas não é para mim, vai me fazer desviar do Senhor. Agora não, se é solteira, está seguindo o Senhor, vai orar, né? Pede namoro, noivo e casa. O Fabinho fez isso. Tá vendo? Ô, glória, tá ali. Quando a Paula, né? Vai casar, varão. Presente de aniversário, né? Gostei. Enfim. Mas a gente faz isso. Ora ao Senhor, namora, noivo e casa. Né? Tem porquê. Agora, se está tropeçando, por isso não, né? Se faz cego. E nesse ponto que a gente está falando, aí arranca. Porque é melhor, né, do que ir para o inferno. Melhor ir sem um membro, mas vai ser um alto preço, né? É caro isso. Então, agora, se tratando de pessoas, que aqui Jesus está falando de um indivíduo em si, a respeito do pecado. Mas a gente falando de corpo, da igreja, a gente pretende chegar inteiro. Né? Espero que todos vocês estejam lá. Né? A gente não quer chegar faltando. Né? Então, aqui é o último caso. É alguém que faz tropeçar mesmo o corpo todo. E aí vai todo mundo para o inferno? Cai? Não, aí prefere arrancar. Né? É assim, mas é doloroso. Não pensa que custa, né, barato nem para a igreja, nem para Deus. Que eu falei aqui, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que se arrependa e que viva. Mas se for necessário, o último caso é o que acontece. Mas se Deus quiser, vamos chegar inteiros, amém? Quem quer chegar inteiro aí com o irmão, com a família, enfim, né? Então, vamos voltar lá. 1 Coríntios 12, voltando. Estamos agora no versículo 26. 1 Coríntios 12, versículo 26. Aqui já falamos também de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram. É que falamos até o exemplo do dedo mindinho, né? Pisar no dedo mindinho, todo o corpo sente. Então, e também a alegria, se um é honrado, todo mundo deve se alegrar. Né? Não é para suscitar inveja de ninguém, pelo contrário, se seu irmão foi honrado, né? Quer na igreja, quer no trabalho, quer na família, se alegre com ele, fique feliz. Você foi junto, a vitória dele é tua também, é teu irmão. Né? Tem que torcer pelo bem, orar pelo teu irmão, pelo teu familiar. Né? A pessoa ali se destacou, teve uma honra, você também, é teu irmão. Ô glória, meu irmão, me sinto honrado com você, a vitória é tua, é minha vitória. E o teu sofrimento também é meu. Como aqui o caso que falamos, já pisou em um, todo mundo vai sentir. Então isso tem que ser a unidade, né? Não é para um ficar cada um por si, imagina. Né? Não é isso, somos um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Indo aqui já para o finalzinho, versículos do 27 ao 30. Do 27 ao 30. 1 Coríntios 12, do 27 ao 30, diz assim:
Ora, vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Então está aqui, né? Somos diferentes, como vimos. E cada um vai ter o seu dom, que vai contribuir ali para o teu propósito, para a tua missão, para a edificação do corpo de Cristo. E vai fazer falta ali. A gente pode, por exemplo, no caso do corpo humano, rim. A gente tem 2, né? Dá para ficar sem um? Até dá. Ali a irmã falou, irmã Neuza, dá para ficar. Mas o que acontece? O outro não vai ficar sobrecarregado, tendo que trabalhar pelos 2? Então, cuida bem do teu rim, amado. Tá? Cuida bem do teu irmão. Porque o menor, né, o que tem a coisa, vai fazer falta. E quando ele não está ali, sobrecarrega os outros. Porque ele deveria estar ali fazendo a parte dele, trabalhando junto. Entendeu? E não tem essa da igreja, estou aqui congregando na minha casa. A Bíblia vai dizer, não deixe de congregar. Não dá para ser crente da tua casa só, tem que ir na igreja, tem que estar em conjunto com o corpo. Tem que tomar a tua ceia, estar em comunhão com os irmãos. Tem que cuidar um dos outros. Tem membros aqui que eu falei, mas vai ter um outro preço, vai custar. O rim mesmo, que a gente falou, tem 2, tem outro aqui, mas o outro vai sobrecarregar ele. Então, para o perfeito, né, funcionamento ali do corpo, o nosso corpo humano é tão complexo, né, mas é tão assim, maravilhoso de entender, e tudo ali tem a sua função. Até ali no sistema de digestão, né, o sistema digestivo, a parte de eliminar as impurezas. Então, às vezes, se encaixa ali aquele irmãozinho chato, sabe, que puxa a orelha de todo mundo, né, mas ele está ajudando a eliminar as impurezas. É claro que a gente até tratou aqui de manhã sobre bem-aventurado aquele a quem Deus corrige. É aquele que é corrigido. E a gente falou também que a gente tem que saber corrigir. A gente é corrigido, ensinado para ensinar. Mas a gente tem que saber, tudo é feito com amor. A gente não pode de qualquer jeito. A Bíblia vai falar que a gente tem que primeiro tirar a trave do olho, para depois tirar o argueiro do irmão. A gente tem que corrigir com amor, com mansidão, com o intuito de salvar, de edificar, de consertar, não para expulsar. Para pegar e mandar a pessoa, né, excluir da igreja e afastar. Tem gente que, ao invés de corrigir, ela chega ali né, querendo mandar e de forma que não é sábia, que mais vai deixar a pessoa com raiva e até afastar do que trazer. Mas Deus não. Deus corrige a quem ama. Então o amor está na frente. Né? Corrige a quem ama. Então ele quer endireitar o caminho, não quer que tu se perca. Essa é a intenção de Deus. E essa deve ser a nossa quando a gente puxa a orelha de alguém, quando a gente, né, chama para o conserto. Então essa deve ser a intenção. Então tá aqui, né? Mas tem irmãos que às vezes tá ali, poxa, irmão chato, só vive puxando a orelha, né? Mas também faz parte ali. Às vezes Deus chamou ele para isso, para exortar. Porque faz parte ali para eliminar as impurezas do corpo. O sistema digestivo ele é assim, trata da ingestão, da digestão, depois vê para nutrir o corpo todo, e aí o que não presta, elimina. A gente também tem que ser assim até na nossa vida, né? A gente vê tantas coisas, ouve, tá? Mas temos que ver e ouvir a palavra. E aí o que chegou aos nossos ouvidos e a nossa visão, que não procede, que é impuro, a gente elimina. Né? Não tem que nem se prestar estar ali, mas se esteve, né, por algum motivo chegou sem tu ter procurado, pegou, retém o que é bom, o que não é, lança fora. É assim que funciona. E aí, para encerrar, versículo 31, diz assim, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Eu não vou deixar aqui ninguém curioso, né? Porque está dizendo aqui, eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Aí só para quebrar esse mistério, temos que ler aqui o 13, versículos 1 e 2. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. É que tá, né? Apesar de todos os dons, se não tiver amor, se não fizer com amor para o Senhor, para o teu irmão, não tiver amor, não adianta de nada. Tá? Não vai o teu dom te colocar lá no céu, não. Não pensa isso, não. É pelo fruto que se conhece a árvore. O amor está lá no gomo do fruto do Espírito Santo. Agora, dom de profetizar, de falar em línguas, tudo é útil aí para o corpo de Cristo. Mas não vai te levar à salvação. Agora, o amor leva. Sabe que amor? O amor, João 3,16. Que Deus é a personificação do amor em pessoa. A Bíblia vai dizer que Deus é amor. João 3,16, coloque de pé.
Vai dizer que ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que você nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Daí você deve fazer tudo para ele, para as pessoas, com esse exemplo de amor. Tá? Não adianta ter os melhores dons, e vai te falar assim, que, né, como vimos aqui com o apóstolo Paulo, te mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí vem o dom supremo, que é o amor. Quando você ama a Deus, ama o próximo, né, realmente faz tudo com amor, aí vai ter valor, vai ter significado. Porque não adianta aí ter uma série, né, vários dons aqui, uma fé que transporte montanhas, dons de curar, de profetizar. Né? Naquele grande dia vai chegar gente lá, Senhor, Senhor, teu nome profetizamos, expulsamos demônios. Ele vai falar, nunca vos conheci. Teve o dom, mas não teve o fruto. Não teve amor, o que adiantou? Né? Não amou a Deus, não se converteu, continuou na prática e não amou o próximo. Então o que adianta? Agora o amor não, o amor de Deus é aquele que salva, é aquele que muda, né? Aquele que transforma. Então coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Vou fazer um convite, tá? Se tem alguém aqui que deseja aceitar esse amor de Deus primeiramente, né? Que amor de tal maneira, incomparável, o amor dele é incondicional. A Bíblia vai dizer que ele nos amou sendo ainda nós pecadores. Ele se entregou e pagou um alto preço. Jesus foi lá e pagou tudo. Deixou a glória dele para te salvar. Se alguém aqui quer aceitar esse amor, reconhecer que só ele te leva a Deus como Pai. Porque todos os caminhos vão levar a Deus, é verdade. Tem um folheto aqui que diz isso, mas como juiz. Mas você não quer chegar diante de Deus como juiz, porque você sabe que não será aprovado. Temos muitos pecados. E os melhores das nossas justiças são trapo da injustiça. As melhores das nossas obras são trapo da imundícia. Mas com ele não, com ele teu pecado é lançado no mar do esquecimento. O amor dele cobre todas as transgressões. Se você quer chegar naquele grande dia a Deus como Pai, sem temer nenhuma condenação, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, faz assim um sinal com a tua mão. Você que quer reconhecer Jesus como teu Salvador ou quer voltar essa noite. Tem alguém aqui? Se não tem, faça esse convite também para você que está online. Tá? Se tem, eu não estou te vendo, mas acene aí sua mão que Deus está te vendo, ore comigo. E depois vá até uma igreja que pregue a pura palavra de Deus, tá? E confesse diante dos homens, porque é importante também. Porque a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então faça essa sua confissão pública também. Mas eu já adianto a oração aqui contigo. Coloque a mão no teu coração. Depois eu vou orar pela igreja. Amado Paizinho, querido Senhor, se tem alguém, Pai, vendo online, algum irmão, alguma irmã que te confessa hoje ou quer voltar hoje aos teus caminhos, Senhor, porque há um só caminho que leva a Deus como Pai. Ele se chama Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Senhor, escreve o nome dela no livro da vida, apague seus pecados, endireita seus caminhos, Pai, para que ele e ela cumpra seu propósito, Pai, e tenha felicidade, Pai, tenha verdadeira alegria, a paz completa, o amor, Pai, que cobre todas as transgressões. Ajuda ela, Pai, perseverar até o fim, para que de fato sejam salvos, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Tira todo o fardo do pecado, do peso, Pai, envolve agora com teu amor, que, Senhor, até nos constrange, porque não merecemos, mas dependemos e precisamos dele. E agora eu oro também, Pai, pelo meu irmão, pela minha irmã, que já congrega, que já recebeu Cristo, que já tem o Espírito Santo habitando na vida, Senhor, mas que precisamos desenvolver mais o fruto do teu Espírito. Precisamos, Senhor Deus, mais ter amor uns para com os outros, porque não adianta dizer que ama a Deus, mas se fala mal do irmão, se odeia o irmão, Pai, isso não é amor, porque se não conseguimos amar o irmão que vemos, como amar a Ti que não vemos, Senhor, que é pela fé. Então nos ensina, Pai, endireita nossos caminhos. Senhor, vem atuar na unidade da Tua igreja, não somente aqui na Nova Vida da Usina, Pai, que é parte da Tua igreja, do Teu corpo maior, mas em todos os lugares, Pai, que estão espalhados, cada um que é membro do Teu corpo, Pai, que venhamos andar em unidade, que não venha haver divisão nem aqui, Pai, nem no ministério, nem no Teu corpo como um todo, não ficar um falando mal da denominação do outro, não, porque somos todos comprados, lavados, remidos pelo Teu sangue. O Senhor pagou um alto
alto preço, Senhor. Então que venhamos sim nos preocupar uns com os outros, sofrer uns pelos outros, Senhor, nos alegrar uns com os outros. Nos ensina, Pai. E se há alguém aqui que tem alguma coisa contra alguém, quer seja da igreja, familiar, que venha fazer as pazes, que venha liberar, que seja livre, que possa andar, Senhor Deus, em conjunto, Pai, em harmonia. Como diz Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, Senhor, as pessoas que precisamos andar juntos, irmãos nossos, familiares, Senhor, que venha ter paz, Senhor, que visita agora aquela casa, Senhor, que haja paz, seja repreendido todo o mal, todo espírito de discórdia, de miséria, Pai, de brigas, de rixas, de inveja. Senhor, toda obra de macumbaria venha jogar por terra. Pai, a maldição sem causa não virá. Pai, não há maldição, não há encantamento contra Israel. Senhor, não tem macumba que pegue em crente. Senhor, crente verdadeiro, fiel a Ti. Senhor, então venha desfazer todos os laços, Senhor, todas as armadilhas. Porque, Senhor, é certo que encantamentos de macumbas não prevalecem, Pai, contra a Tua igreja. Mas há armadilhas que às vezes Teus servos caem. E aí eles, Senhor Deus, caem no laço que prepararam. Senhor, então livra-nos, Senhor, das tentações. Senhor, há coisas que passamos, não porque o Senhor tenta alguém, mas somos tentados pela nossa própria carne. Mas venha nos dar o escape, como Tu prometes, e que venhamos estar atentos para não Te desagradar, Senhor, e andarmos em unidade no Teu corpo, seguindo sempre um só, que é o cabeça, Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigada, Paizinho, por tudo. Em nome de Jesus, amém.